É impressionante como Pedro, logo após fazer uma das confissões mais reveladoras da história, dizendo sob a inspiração do Pai, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele simplesmente empresta sua boca a Satanás, tentando impedir a morte redentora de Jesus. Eu acredito que isso não seja muito diferente conosco. Muitos de nós conhecemos Jesus como Messias, mas quando Deus nos leva por caminhos de renúncia e morte, simplesmente escandalizamos. Aqui reside a principal causa de reprovação espiritual e apostasia. Na verdade, depois de mais de 3 anos com Jesus, Pedro ainda não podia enxergar o aspecto paradoxal mais importante da vida de Jesus, que seria vencer a morte pela sua morte. Em João 10, 17 e 18, Jesus afirma: esse mandamento recebi de meu Pai, que eu vou dar a minha vida e tornar a tomá-la como quem zomba da morte. De fato, em Mateus 16, 22, quando Pedro tenta convencer Jesus a não cumprir o seu propósito sacrificial, percebe-se uma obscuridade maligna e carnal para que os discípulos não discernissem a cruz de Cristo. Após repreender Satanás, Jesus ilumina o espírito dos discípulos, ensinando-os um dos principais segredos da vida espiritual. Esse ponto cego na perspectiva espiritual dos discípulos precisava de ser removido. Jesus esclarece num tom absoluto. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que dará o homem em troca da sua alma? Muitas pessoas têm esse texto como uma palavra dura, e algumas delas até rejeitam ou deixam o evangelho porque têm uma visão torcida e parcial do que significa a renúncia. Mas na verdade, esse princípio expressa o mapa do esconderijo de Deus, o mapa espiritual para encontrarmos a vida abundante que perdemos na queda e agora é viabilizada em Cristo. Em Colossenses 3:3, Paulo confirma isso dizendo: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sem enxergarmos esse princípio de funcionamento do reino, jamais experimentaremos o poder da ressurreição de Jesus. Não existe Pentecostes sem Calvário. A revelação que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, traz vida, mas a comunhão com seus sofrimentos traz uma vitória absoluta sobre a morte. A vida abundante, eterna, que emana do poder da sua ressurreição, ou seja, não apenas quantidade, mas qualidade de vida. A morte sacrificial produz sempre uma ressurreição sobrenatural. Essa é a natureza do reino de Deus. Tudo que você entrega para ele, você receberá glorificado. Deus te abençoe.